querido amigo, querido irmão. É uma satisfação podermos estar juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos o tema O Ministério de Cristo nos Santuários. E por que estudar a respeito do ministério de Cristo nos santuários? Hoje nós perceberemos, através das Escrituras Sagradas, que a Bíblia fala de mais de um santuário onde Cristo trabalha para a salvação da nossa vida. Eu convido você, a partir deste momento, a acompanhar este estudo, que será dividido em 3 partes para não se tornar tão exaustivo para você, mas convido que, em espírito de oração, você busque, pelo poder do Espírito Santo em sua vida, compreender a mensagem que o Senhor tem a falar ao seu coração através deste tema tão maravilhoso. Convido você, então, nos momentos que se seguem, a se aprofundar, a mergulhar neste tema tão maravilhoso da Palavra de Deus, o ministério de Cristo nos santuários. Ok, muito bem. Então, vamos agora diretamente para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse tema maravilhoso. Nós, então, iniciaremos com o texto de Salmo 77, verso 13, na versão King James. O texto bíblico nos diz o seguinte: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Então, o salmista, aqui divinamente inspirado, ele nos diz que o caminho do Senhor está no santuário. O que significa isso? O salmista ele está nos ensinando que a salvação, o plano da redenção, a forma como Deus, então, trabalha para a salvação da nossa vida, é nos ensinado, é delineado para nós através daquilo, então, que acontece no santuário, tanto no santuário terrestre como no santuário celestial. E nós veremos nesse estudo, então, ainda a introdução, o que a Bíblia fala a respeito de um outro santuário. Mas vamos ver ainda o que a Bíblia tem mais a dizer sobre o assunto. No Salmo 68, no verso 35, é dito o seguinte: Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Então aqui o salmista, ele vai falar não de santuário no singular, mas vai dizer que Deus é tremendo desde os teus santuários. Então a gente começa a perceber agora uma linguagem diferente, né, do salmista, quando ele não vai usar no singular a palavra, mas ele vai aplicar o plural aqui, nos dando a entender, falando então da existência de não apenas um santuário, mas os teus santuários, ou seja, mais de um santuário, e nós veremos então quais são esses santuários que a Bíblia está falando. Em Êxodo 25, no verso 8, a Bíblia diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então aqui o Senhor, ele chama Moisés, né? Deus chama Moisés, e ele ordena Moisés, no momento em que eles estão ali no deserto, né, caminhando em direção à terra prometida, ordena Moisés que se juntasse ali com o povo de Israel e fizesse um santuário a fim de que Deus pudesse habitar no meio daquele povo. Então a Bíblia vai falar inicialmente do santuário terrestre, esse que ficou conhecido, né, como santuário terrestre, feito por Moisés. Em 1 Crônicas, capítulo 28, no verso 10, a Bíblia agora vai falar ainda do santuário terrestre, mas vai falar agora do santuário feito por Salomão. Não mais tendas, mas um santuário construído com pedras, né? Um templo magnífico, né? Um templo que chamava a atenção de todos, né? Aquele templo que foi desejado, né, por Davi fazer aquele templo, mas que foi dado então essa honra para Salomão, o seu filho. E Davi, então, quando vai instruir Salomão acerca da construção do templo, ele diz o seguinte: Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra.
Então, Davi, aqui ele está orientando Salomão a se esforçar para fazer uma casa para o Senhor, né? A qual ele chama aqui de santuário. Muito bem, ainda falando deste santuário, mas agora em Hebreus, Paulo vai introduzir um outro santuário. A gente vai ver a relação, agora no Novo Testamento, que é feita entre o santuário terrestre e aquele que nós conhecemos como santuário celestial. O texto então diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, conforme nós lemos lá em Êxodo 25, verso 8, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, aqui claramente, Paulo ele vai comentar a respeito do santuário terrestre, né, o tabernáculo construído por Moisés e que Salomão vai ampliar isso depois na construção do templo, né, o primeiro templo construído por Salomão. E Paulo então vai falar da relação deste santuário terrestre, o qual um homem, né, que era conhecido ali como sumo sacerdote, que prefigurava, que simbolizava Cristo, e nós sabemos que o primeiro sumo sacerdote foi então Arão, né, o levita, irmão de Moisés, e todo o trabalho feito pelo sumo sacerdote então apontava para Cristo, o divino Filho de Deus. E agora nesse texto Paulo então vai falar que Cristo, ele foi então para o céu como ministro do santuário, ele vai dizer do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então agora Paulo vai ser mais específico quando vai dizer que o santuário terrestre, embora tenha sido dado um modelo a Moisés, né? Deus ele vai apresentar um modelo, mas quem constrói são os homens. Deus capacita, né, os homens, dá habilidade, os homens vão construir este tabernáculo, mas são homens, né, que constroem. No entanto, quando Cristo ele vai ao céu, como nosso sumo sacerdote, ele vai entrar num santuário feito não por mãos humanas, né? Então a gente vai ver claramente aqui a existência de um santuário no céu. E em Apocalipse existem vários textos, mas nós vamos citar apenas dois para embasar este pensamento, essa crença de que existe um santuário no céu, onde o nosso Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ali está intercedendo por nós. Então, em Apocalipse 11, no verso 19, nós encontramos esse texto. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes que têm a ver com a discussão sobre Apocalipse 11 e o contexto aqui então do verso 19, mas o texto diz claramente que quando abre o céu, João vê o templo de Deus no céu, tendo ali a arca da aliança dentro do seu templo. Então a gente vai ver claramente que a figura que havia aqui, conhecida como santuário terrestre, onde tinha ali dentro do Santíssimo a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança a lei de Deus, o mesmo ocorre no céu, e é isso aqui que João ele deixa claro para nós.
Em Apocalipse 14, no verso 17, falando ainda sobre o santuário, João nos diz: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Muito bem, então a gente vê de forma muito clara, através dos textos inspirados, que a Bíblia fala do santuário terrestre, construído por Moisés, mas vai falar também do santuário celestial, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrou como sumo sacerdote para ali interceder diante do Pai por cada um de nós. Nesse texto do livro O Grande Conflito, a página 417, a Pena Inspirada diz o seguinte: que é o santuário? É claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se, primeiramente, ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais, e, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo, no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. Então a gente vai ver claramente, né, a gente vê dentro desse texto o pensamento de que o santuário terrestre, né, foi feito para apontar para o que de fato ocorreria no santuário celestial. Quando Cristo, então, ele morre na cruz do Calvário, ele põe fim a todas as atividades que havia ali no santuário terrestre em Jerusalém. Né? Então, quando Cristo ele morre, né, ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós vamos lembrar que João Batista, ele foi o último dos profetas a falar sobre a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, e quando Jesus está vindo para ele no Jordão, João Batista então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus, o Cristo, o Salvador, ele vai então morrer na cruz, e quando ele morre na cruz, ele põe fim a todo aquele simbolismo, toda aquela tipificação que havia ali no santuário terrestre, que apontava para o serviço do próprio Cristo, que ele então, ao ascender ao céu e entrar no santuário celeste, ele vai então exercer o trabalho que Cristo vai realizar ali como sumo sacerdote em favor da humanidade que buscar, em favor da humanidade que aceitar o seu sacrifício expiatório na cruz. Muito bem. Mas nós podemos ainda encontrar nas Escrituras Sagradas um terceiro santuário? Olha, esta é uma pergunta bem interessante, porque nós já vimos até aqui textos claros que provam a existência de dois santuários, o santuário terrestre e o santuário celestial. Mas a Bíblia fala ainda de um outro santuário. Que santuário seria este? Muito bem, vamos aos textos. Em 2 Coríntios 6, no verso 16, a palavra de Deus então nos diz o seguinte: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que maravilha, que texto claro, né? O texto diz então claramente, Paulo, divinamente inspirado, diz que nós somos santuário do Deus vivente, e da mesma forma como ele fez o santuário terrestre, então, por meio de Moisés, a ordem foi dada: façam para mim um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Nesse caso aqui agora, Paulo diz claramente que nós somos este santuário. Nós somos santuários feitos para a habitação do nosso Deus. Vamos avançar então com este pensamento. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 16, Paulo ainda diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que advertência Paulo nos faz. Você lembra, ao estudar ali o Antigo Testamento, os cuidados, as exigências e advertências de Deus quanto à forma de lidar com o seu santuário,
com a habitação ali de Deus entre os homens? Pois é. Agora Paulo, ele vai falar que que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus, e que nós também precisamos cuidar desse templo que não pertence a nós mesmos, pertence ao nosso Criador, pertence a Deus pela criação e também pela redenção. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 9, Paulo ainda diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, Paulo aqui é ainda mais enfático e vai dizer que aqueles que destruírem o templo, a morada de Deus, Deus o destruirá. Que texto direto, né? Muito claro. Agora, escrevendo aos Efésios, o apóstolo ele vai dizer: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus, de que forma? Em espírito. Então, Paulo aqui escrevendo aos Efésios, ele diz que os filhos de Deus, os cristãos, eles são então ajustados, preparados para a morada do Senhor. De que forma? Morando, habitando em espírito, né? Que coisa maravilhosa o texto, então, da palavra de Deus nos esclarece. Muito bem, então até aqui nós já vimos claramente, de forma bem objetiva e prática, a existência do santuário terrestre, feito por Moisés, santuário celestial, onde Cristo ele entrou para interceder por nós nos céus, e nós agora acabamos de ver claramente em textos inspirados que nós, os filhos de Deus, somos então feitos santuário, morada de Deus. Então, muito claro, né? Então podemos responder agora a nossa pergunta, que é sim possível encontrar mais um outro santuário nas Escrituras Sagradas, né? Podemos falar aqui do santuário, templo de Deus, nós, seres humanos, os filhos de Deus, que passam a servir ao Senhor e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Muito bem, a gente então avança agora e aí a gente vai entrar para a próxima parte desse estudo, que vai tratar do papel do sumo sacerdote com o santuário e o povo, né? A gente vai ver que o sumo sacerdote ele tinha funções específicas, não somente quando ele lidava com o povo nas atividades ali do santuário, né? Então vocês veem aí esta imagem, né, do que seria a figura de um sumo sacerdote, e vocês veem também aí aquilo que seria, né, a imagem do templo, né, do tabernáculo construído por Moisés, e como ele estava localizado no meio do povo de Israel. Então, a princípio, no deserto, quando o povo parava para, então, descansar ou ficava ali por um tempo, naquele determinado local, o santuário ele era, então, armado no centro, né? Nós sabemos que eram 12 as tribos, né? Então, ficava para cada lado do santuário, né? Era então distribuído ali 3 tribos, né? Então essas 12 tribos eram distribuídas ali ao redor do santuário terrestre. Isso significa o quê? O que que Deus queria ensinar trabalhando com o povo de Israel dessa forma? O que Deus queria fazer? Deus queria ensinar, instruir o povo para que toda a vida deles girasse em torno da religião. Toda a vida do povo de Israel, a economia, tudo que acontecia no meio do povo de Israel, girava em torno do templo, né?
daí, com o passar do tempo, né, o povo ter desviado o foco, né, ter desobedecido a Deus, mas ainda estarem presos ao templo. Mas, a princípio, o ensino de Deus, a instrução que Deus estava dando, era justamente para que o povo de Israel entendesse aquilo que Cristo vai ensinar no Novo Testamento, quando ele vai dizer, né, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Então, esta era a lição que o Senhor estava dando para o povo de Israel, quando coloca ali o tabernáculo, né, o santuário terrestre, no centro, né, no meio do povo, acessível, né, a todas as tribos. Muito bem, falando então do sumo sacerdote, o texto então do livro Cristo em seu santuário vai dizer o seguinte: nenhum olho mortal, a não ser o do sumo sacerdote, devia ver o compartimento interno do santuário. Apenas uma vez ao ano podia o sacerdote entrar ali, e isto depois da mais cuidadosa e solene preparação. Então, nós estamos falando aqui do dia da expiação. Com tremor, entrava perante Deus, e o povo, com reverente silêncio, aguardava a sua volta, tendo erguido o coração em oração fervorosa pela bênção divina. Diante do propiciatório, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, e na nuvem de glória, Deus se encontrava com ele. Sua demora ali, além do tempo costumeiro, enchia-os de receio de que, por causa de seus pecados ou dos dele, houvesse sido morto pela glória do Senhor. Então, esta era a forma como o povo de Israel ficava, então, ali ao redor do santuário, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele entrava no lugar santíssimo e ele ia ali, então, fazer expiação por ele e pelo povo. E o povo, então, temendo, tendo receio de que o sumo sacerdote fosse morto por conta do pecado dele, ou mesmo o pecado do povo, né, eles ficavam ali de fora com o coração compungido, né? Não havia mais pecado para confessar, né? O povo estava realmente ali santificado, com o coração inteiramente voltado para Deus, né? E temendo de que houvesse ainda algum pecado, pequeno que fosse, que levasse, então, esta dificuldade, né, para a vida do sumo sacerdote, porque, de fato, se ocorresse, ele seria morto, né, no lugar santíssimo, diante da presença de um Deus que é santo. Muito bem, então, nessa imagem que você está vendo agora, que traz uma ideia do que havia ali dentro do santuário, né, propriamente dito, o primeiro e o segundo compartimento. No primeiro compartimento, então, nós encontramos o candelabro, né, que ilumina, né, todo aquele ambiente, iluminava todo aquele ambiente. Em frente ao candelabro, nós vamos ver aí a mesa com os pães, né, os 12 pães da proposição, e nós vamos ver aí, então, a figura do sumo sacerdote em frente ao altar de incenso, né, onde ali todos os dias, né, eram então renovados aquele incenso, e isso significa, né, a intercessão de Cristo pelos santos, né, pela igreja de Deus. E agora, quando você olha um pouco mais adentro, né, no segundo compartimento do santuário, nós vamos encontrar aí o propiciatório, né, em cima da arca, né, a arca da aliança, né, o propiciatório era como uma tampa, né, para esta arca, e nós vamos ver então, dentro da arca, a lei de Deus, né, os 10 mandamentos, a norma de julgamento divino. Né? Então, é dessa forma que nós percebemos claramente o ver também que o sumo sacerdote tinha uma outra função especial na sua missão, né, no seu trabalho ali, no exercício durante o ano. Então, o sumo sacerdote ele era responsável não somente por realizar sacrifício e intercessão pelo povo perante o Senhor, mas realizava também o papel de incutir nos filhos de Israel o pensamento solene
de reverência e santidade no trato do homem para com Deus. Então, veja que coisa. Nós vamos perceber, então, duas funções aí mais específicas, né, dada para o sumo sacerdote. Quando ele ia diante de Deus, ele ali representava o povo, né? Era um homem que estava diante da divindade, né, diante de Deus, representando ali o povo. E quando ele ia ao povo, quando ele ia falar ao povo, né, nós vamos ver na sequência aqui do estudo, ele então representava o Senhor, né? Então, os dois papéis de Cristo, né? Trabalhando com o Pai e trabalhando também com a humanidade. A gente vai ver isso na sequência desse estudo de modo mais detalhado. Mas nesse momento a gente vê a figura do sumo sacerdote ali no santuário terrestre trabalhando nessas duas frentes. Muito bem, então, através do Urim e o Tumim, né, o sumo sacerdote, então, vai mostrar, vai revelar a vontade de Deus para os filhos de Israel. Acompanhem comigo o texto. À direita e à esquerda do peitoral havia duas grandes pedras de grande brilho. Estas eram conhecidas por Urim e Tumim. Por meio delas, fazia-se saber a vontade de Deus pelo sumo sacerdote. Quando se traziam perante o Senhor questões para serem decididas, uma auréola de luz que rodeava a pedra preciosa à direita era sinal do consentimento ou aprovação divina. Ao passo que uma nuvem que ensombrava a pedra à esquerda era prova de negação ou reprovação. Então, dessa forma, quando o sumo sacerdote ele aparecia diante do povo, ele então ia mostrar a vontade de Deus para os filhos de Israel. Mas ainda mais, no sumo sacerdote era encontrada a conhecida mitra sacerdotal. A mitra do sumo sacerdote consistia no turbante de alvo linho, tendo presa no mesmo, por um laço de azul, uma lâmina de ouro que trazia a inscrição Santidade ao Senhor. Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes deviam ser de modo a impressionar aquele que as via, dando-lhes uma intuição da santidade de Deus, santidade de seu culto e pureza exigida daqueles que iam à sua presença. Então, quando o sumo sacerdote ele aparecia diante do povo com estas vestes, né, maravilhosas que chamava a atenção para este homem, logo o povo, quando olhava para a testa do sumo sacerdote, encontrava ali uma inscrição que dizia santidade ao Senhor. Esta inscrição em si não falava que apenas o sacerdote era santidade ao Senhor, mas que todo o povo deveria viver, né, de acordo com a vida exemplar do sumo sacerdote, que em todas as coisas que estavam ligadas a ele, desde o vestuário, a conduta, a vida do sacerdote como um todo, né, era para levar o povo a ter em mente, né, a necessidade de viver de fato uma vida santa diante de Deus. Então eles precisavam se preocupar, né, ter em mente com a santidade do culto do Senhor e a pureza exigida daqueles que iam à sua presença. Que coisa impressionante nós vamos encontrar aqui quando lemos então esse texto e a responsabilidade que todos nós temos quando vamos à presença do Senhor. Muito bem, então através do Urim e o Tumim, o povo de Deus tinha conhecimento claro de qual era a vontade, né, o propósito divino para a sua vida. No livro O Grande Conflito, a página 430, é nos dito o seguinte: o estado dos judeus incrédulos ilustra a condição dos indiferentes e incrédulos entre os professos cristãos, que voluntariamente ignoram a obra de nosso misericordioso sumo sacerdote. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo,
exigia-se de todos os israelitas que se reunissem em redor do santuário e, de modo mais solene, humilhassem a alma perante Deus, para que recebessem o perdão dos pecados e não fossem extirpados da congregação. Quanto mais importante não é que, neste dia antitípico da expiação, compreendamos a obra de nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que de nós se requerem. Notem que texto profundo e que advertência poderosa para a nossa vida. O que a serva do Senhor, então, aqui está nos ensinando é que se naqueles dias, quando a obra do santuário terrestre era uma obra que trazia ali, né, todo um significado simbólico, mas que apontava para o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo celestial, e apontando para Cristo, ela diz, olha, se o povo vivia daquela forma, né, no dia da expiação, de forma especial, quando precisavam estar com o coração contrito, compungido, os pecados todos confessados, vivendo uma vida santa, se naquele dia, que era um dia típico, né, ou seja, era um dia que prefigurava ainda o momento que iria acontecer, né, de forma literal mais à frente. E a gente sabe, né, que pela história, no cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, a profecia lá de Daniel, capítulo 8, nós vamos ver claramente que hoje, né, nós vivemos nestes dias, né, ou melhor dizendo, nesse dia da expiação, quando Cristo, o nosso sumo sacerdote, né, ele está no Santíssimo do Santuário Celestial, cumprindo exatamente a função que o sumo sacerdote no santuário terrestre ele fazia, quando ali ia para interceder pelo povo. Então, ela nos convida aqui, né, a termos com clareza, né, o que Deus requer de nós, quando hoje, né, de modo literal, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote por excelência, se encontra ali no Santíssimo do Santuário Celestial para interceder por nós. Em Hebreus, capítulo 4, os versos 14 a 16, o apóstolo Paulo ainda nos diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, não é qualquer pessoa, não é qualquer um, é Jesus, o Filho de Deus, o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Paulo aqui, divinamente inspirado, ele nos convida, ele apela ao nosso coração a penetrarmos, a chegarmos com confiança ao trono da graça, ao trono do soberano Deus, porque nós temos ali um grande sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus, o Filho de Deus, mas que também se fez homem, se qualificou, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas lutas e se apresenta diante do Pai como um homem, né, para interceder por nós. Cristo então entrou uma vez no santo lugar, tendo obtido para nós eterna redenção. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, verso 25. Ele se qualificou para ser não somente representante do homem, mas seu advogado, de modo que toda alma, se desejar, possa dizer: tenho um amigo no tribunal, um sumo sacerdote que é sensível ao sentimento de minhas enfermidades. Que texto maravilhoso, meu querido irmão. Nós podemos ter a certeza de que Cristo, o Filho de Deus, ele se qualificou para ser o nosso representante diante do Pai, diante do soberano do universo. E nós podemos dizer com ousadia
que nós temos ali diante do Pai um advogado, mas não é qualquer advogado, é um advogado que ele mesmo pagou o preço. Ele se qualificou e nós podemos, com ousadia, dizer: temos um amigo nesse tribunal celestial, o nosso sumo sacerdote, que é sensível ao sentimento das nossas enfermidades. Querido amigo, nós iremos fazer uma pausa aqui nesse estudo, como nós havia dito a princípio, mas na continuação desse estudo, nós iremos agora trabalhar as funções desse sumo sacerdote, desse maravilhoso sumo sacerdote no santuário celestial, quando nós iremos compreender, né, aquelas duas frentes em que trabalhava o sumo sacerdote no santuário terrestre, né, quando ele ia ao Pai, ali no Santíssimo, e ali ele representava os filhos de Israel, representava o homem, mas também na outra frente, quando ele vai aos filhos de Israel, e ali ele representa Deus, quando através do Urim e do Tumim, ele manifestava, ele revelava a fonte, a vontade de Deus para os filhos de Israel. Então, na continuação desse estudo, nós iremos ver como Cristo, como é possível Cristo estar hoje dentro do Santíssimo Santuário Celestial, intercedendo ali como homem diante do Pai, e ao mesmo tempo ele ser o cabeça, o ministro da sua igreja aqui na terra. Continue comigo no próximo estudo.